Olá, amados irmãos e irmãs, aqui quem fala é Reginaldo Sintra, sou casado com a Ellen, participamos da paróquia Nossa Senhora da Badia, do grupo de oração Cairós às quartas-feiras e também estou coordenando o Ministério de Formação na Diocese de Anápolis. Estou aqui para falar de 3 reflexões do nosso querido amado irmão Vinícius Rodrigues Simões, que é coordenador do Estado do Rio de Janeiro. Ele fez 5 reflexões e nós vamos trabalhar nessa videoaula 3 reflexões com o tema o que é ser guardiões da identidade da renovação carismática católica. Antes de começar, Deus suscitou esse projeto de videoaula em nossos corações para que essas videoaulas alcancem os grupos de orações, os núcleos e os grupos de perseverança. Por isso, desde já eu quero agradecer você que está nos ouvindo, para que você leve essa formação, que você leve esse subsídio para o seu grupo de oração e faça essas aulas alcançarem todos os servos do seu grupo de oração, todas as pessoas que servem a Deus no seu grupo. Primeira reflexão é a reflexão do nosso saudoso Papa João Paulo II, durante o encontro com os movimentos eclesiais e novas comunidades na Praça de São Pedro em 1998. O Papa nos disse: ao nos olharem, as pessoas precisam ver em nós o rosto, sinal e memória de Pentecostes. Vou repetir: ao nos olharem, as pessoas precisam ver o rosto, sinal e memória de Pentecostes. E nós vamos começar a falar já do rosto. O rosto simboliza, o rosto mostra aquilo que nós somos. Qual é a nossa expressão? Pelo rosto você identifica uma pessoa. Às vezes você nem lembra o nome, mas você viu o rosto e você fala: eu conheço aquela pessoa. Então o rosto é aquilo que mostra, identifica a pessoa, como a pessoa está, se ela está triste, se ela está feliz. Então o rosto mostra isso, e o Papa vai dizer que nós somos o rosto de Pentecoste. As pessoas precisam ver em nós um rosto cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo. Esse rosto que nós temos que passar para aquelas pessoas do grupo de oração, para a nossa família, no ambiente de trabalho, seja onde for, nós temos que ser rosto de Pentecostes. O segundo, o sinal. O que é um sinal? O sinal é algo que chama atenção de nós. O sinal, um exemplo que tem do sinal é um marinheiro em alto mar. Quando ele avista ali o farol, ele percebe: eu estou no caminho certo, eu estou na direção certa. Então o Papa fala para a gente ser sinal. As pessoas têm que ver o grupo de oração lá na sua paróquia como sinal de Deus, como um lugar onde elas vão ali se encontrar com Deus, com o senhorio de Jesus, com o amor de Deus e com o batismo, com a efusão do Espírito Santo. É um lugar de acolhimento, é um sinal. O outro aspecto é memória. Somos chamados também a ser memória de Pentecostes. Memória é aquilo que guarda, é aquilo que perpetua para sempre um fato que aconteceu. E o fato de Pentecostes, lá no início da igreja primitiva, não pode ficar somente lá, porque o Espírito Santo habita em nossos corações, habita em nosso meio, ele se faz presente, ele está vivo, o Espírito Santo. E esse Pentecostes, esse Espírito Santo é o mesmo, e ele acontece hoje nas nossas vidas, em nossos grupos de oração, em nossa família, em nossa igreja. O Espírito Santo está vivo dentro de cada um de nós. Nós temos que fazer memória sempre desse momento de Pentecostes, aonde eles estavam ali naquele cenáculo, todos reunidos, para que a promessa de Jesus, a promessa de Deus Pai, se cumprisse na vida deles, para que eles se enchessem do Espírito Santo e daí, cheios do Espírito Santo, fossem anunciar Jesus para as pessoas, fossem falar de Jesus, da salvação para as pessoas. Nós temos que ser essa memória de Pentecostes. Nós vamos agora para a segunda reflexão. A segunda reflexão foi feita em cima da 5ª Conferência Episcopal em Aparecida, em maio de 2007. O documento de Aparecida, número 311, nos exorta: seria conveniente convidar alguns movimentos a renovar seu carisma original. Eu vou repetir: seria conveniente convidar alguns movimentos a renovar o seu carisma original.
Então, dentro dessa exortação dos bispos do Brasil e da América Latina, eles falam para a gente renovar nosso carisma. E no tocante, renovar para a renovação carismática significa guardar, aprofundar, vivenciar, eu diria até alguns lugares, alguns grupos de oração e até algumas situações, retomar a nossa identidade, retomar o nosso carisma, a nossa identidade. E a nossa identidade, ela está baseada no tripé. Que tripé é esse? Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vivência fraterna. Esse é o nosso tripé da nossa identidade. Tem alguns grupos de orações que precisam mais viver a prática dos carismas. Parece que essa prática ficou esquecida, não pode. Tem que acontecer nos grupos de oração, porque isso é decorrência de um batismo autêntico do Espírito Santo. Então nossos grupos de oração tem que acontecer esse tripé. Nós temos que voltar a ser aquelas comunidades de amor, onde as pessoas olham para nós e falam, vejam como eles se amam, e não o contrário, vejam como eles brigam, vejam como eles falam mal um dos outros. Não é isso. Nós temos que viver essa fraternidade, esse amor entre nós. Então, viver essa identidade. E a igreja os bispos vai nos orientar para que isso aconteça. Outro passo, precisamos perguntar hoje como estão os nossos grupos de oração. Permanecem fiéis à identidade da renovação carismática católica? Meu irmão, minha irmã, eu quero perguntar a você que está me ouvindo: o seu grupo de oração tem sido fiel à nossa identidade? O seu grupo de oração tem acontecido o Pentecostes? Tem acontecido o batismo no Espírito Santo, um novo Pentecostes? O seu grupo de oração tem acontecido a prática dos carismas? É um lugar onde as pessoas se encontram e gostam de estar lá? É um lugar de acolhimento, é um lugar onde as pessoas saem de lá com a vontade de querer voltar. O grupo de oração é a célula principal da renovação carismática católica. Lá é a porta aberta para muitas pessoas entrarem para a igreja, entrarem para o céu. Veja a responsabilidade que nós temos de ser essa porta para muitas pessoas, para receber Jesus no coração. A palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a palavra vai nos dizer: conheço as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegaste o meu nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor colocou essa porta para nós. E nós temos que cuidar dessa porta que se chama grupo de oração. Grupo de oração. Nós vamos agora para a terceira reflexão acerca da prática dos carismas. E nós vamos ver o que nos ensina o magistério da igreja sobre os carismas no Catecismo número 800. Acompanhe a leitura. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aqueles que o recebem, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza da graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo, contando que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme aos impulsos autênticos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. Então, nesse número 800 do Catecismo, a igreja também nos orienta a acolher toda a igreja, não somente o movimento da renovação carismática católica, mas todos os membros da igreja, a acolher também os carismas do Espírito Santo, porque é para crescimento da igreja, é onde o Senhor quer usar do sobrenatural, e Ele usa da nossa pequenez, Ele usa dos nossos corações, nós que somos pecadores, mas somos fiéis à palavra de Deus, fiéis aos ensinamentos da igreja. Por isso, meu irmão, nós temos que voltar a praticar os carismas, e a igreja também nos pede aqui no Catecismo. Como estão os grupos de oração? Muitos grupos de oração estão carecendo da prática dos carismas, precisam ser fiéis, cultivar, praticar esses carismas.
Não somente lá no dia do núcleo, não somente lá no dia do grupo de oração, não somente lá na reunião de formação, do grupo de perseverança, não somente ali no ambiente da igreja, mas todos os dias da nossa vida, nós temos que praticar esse batismo do Espírito Santo, clamar: vem Espírito Santo de Deus, venha conduzir esse meu dia de hoje, eu me abro à tua ação, eu me abro a teus dons, eu me abro a ti, ó Espírito Santo, todos os dias, em família, na hora do trabalho, indo para o trabalho, no dia a dia, clamar esse Espírito Santo, pedir esse Espírito Santo: vem me fortalecendo, Espírito Santo, eu preciso de ti. Na conclusão, nós aí vamos rever essas 3 reflexões, né? Nós vimos o que a frase do Papa João Paulo II nos disse, né? Para sermos rosto, sinal e memória de Pentecostes. Na nossa segunda reflexão, nós vimos aquilo que no documento de Aparecida, número 311, vai pedir para a gente renovar a nossa identidade, renovar o nosso carisma original, renovar o nosso batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência fraterna nos nossos grupos de oração. E na nossa terceira reflexão, acerca da prática dos carismas, o catecismo no número 800, memorize, número 800 do catecismo, vai nos orientar a acolher os dons extraordinários vindo do Espírito Santo. Toda a igreja, sem reserva, sem preconceito, mas deixar o Espírito falar autenticamente o que for da vontade de Deus, acolher em nossos corações. Meu irmão, se a gente viver essa identidade, se a gente for verdadeiramente guardiões dessa identidade, a renovação carismática católica em nossa diocese vai avançar cada vez mais. Por isso, você toma posse desse chamado de Deus para você. Seja guardião da identidade. Meus irmãos e irmãs, eu quero agradecer por você estar ouvindo essa videoaula e estar levando esse aprendizado lá para o seu grupo de oração. Deus te abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.